Aí eu vou dialogar com vocês aí, mostrando um pouco o que a gente encontrou. Bom, a primeira coisa é que o objetivo desse mapeamento é identificar trabalhadores e trabalhadoras desempregados ou que desenvolvem negócios formais ou informais por conta própria, para desenvolver ações de apoio à geração de trabalho e renda e ao desenvolvimento local, nas regiões, como a gente já disse na introdução, nas regiões leste, noroeste e sul da cidade de São Paulo. Essa primeira etapa do mapeamento, então, o mapeamento ainda está sendo feito, tá? Ele está sendo feito pelas equipes das regiões, né, pela equipe aqui do Instituto Redes, em parceria com instituições dos territórios, né? E essa primeira etapa, ela foi realizada no período de maio a julho de 2021, e nesse período nós conseguimos entrevistar um total de 238 trabalhadoras e trabalhadores. Bom, aqui a gente vai começar um pouco sobre o mais geral, né, do resultado desse mapeamento. Aí nessa primeira tabela, vocês podem ver, a gente teve então um total de 238 trabalhadores e trabalhadoras mapeadas, 30 pertencentes à região leste, 175 trabalhadores da região noroeste e 33 da sul. Nesse conjunto de 238 pessoas, a porcentagem de trabalhadores homens que foram entrevistados é de 32% e a maioria de mulheres, 68%. Bom, o mapeamento, ele fazia essa primeira pergunta, né, para o trabalhador, para a pessoa que estava sendo entrevistada, e a pergunta era qual que era a condição atual de trabalho da pessoa, né? Então, ela tinha várias possibilidades de resposta. Se ela estava desempregada, se ela era empregada com vínculo formal, né, com registro em carteira, empregado sem vínculo formal, se ela era, então, tinha um negócio próprio, se ela era empregada com vínculo formal e tinha também um negócio próprio, ou empregado sem vínculo formal e que tinha um negócio próprio. Desses 238, como vocês podem ver, a gente tem a maior parte. Pode passar para o próximo slide, Serginho, que eu acho que lá a gente visualiza melhor. Vejam, desses 238 trabalhadores, a maior parte, 45%, são de pessoas que estão no desemprego. Alguém queria falar? Saiu cedo, me almoçou. Eu disse, meu filho, vamos tomar você ficar. Como que não tem nenhum sistema? Acho que alguém está com o microfone aberto. Ok. Então, só voltando aqui, então, desses 238 trabalhadores que nós entrevistamos, 45%, então, a maior parte do conjunto desses trabalhadores estão na situação de desemprego, né? 22,25% tem negócio próprio. 14,25% estão empregados com vínculo formal. 13,5% estão empregados sem vínculo formal. 3,25% estão empregados com vínculo formal e têm um negócio próprio. E 1,75% está empregado sem vínculo formal e tem negócio próprio. Então, vocês vejam que nós temos aí dois conjuntos que se destacam bastante, que é o conjunto dos desempregados em grande número, né? E o conjunto de pessoas, de trabalhadores que têm um negócio próprio, né? Então, vocês vejam que 22% disse ter negócio próprio, e se a gente somar aqui mais os 3% dos que têm negócio próprio e está empregado sem vínculo formal e com vínculo formal, a gente tem aí em torno de uns 26%, né? De trabalhadores que têm negócio próprio. Né?
Então, essa é a característica dessas pessoas desse conjunto de pessoas que foram entrevistadas. Bom, a gente também fez aqui sistematizou a faixa etária, né? Das pessoas que participaram desse mapeamento, dos trabalhadores que participaram. E aí, então, aqui destaquei esses 3 números aqui da última linha do total, que vem a ser os totais de porcentagem das idades, né? Então, vocês vejam que a maior parte dos trabalhadores e trabalhadoras entrevistados estão nas faixas etárias a partir de 25 anos e até acima de 50 anos, né? Então, vocês vejam que a maior parte, que é 34,50, está na faixa de 36 a 50 anos, e 26,50 acima de 50 anos. Então, essa é uma característica que tem nessa amostra, desse conjunto que a gente mapeou de trabalhadores, a gente tem majoritariamente pessoas mais maduras, né? A gente tem menos jovens nesse grupo que foi entrevistado. Pode passar. Agora a gente trouxe aqui para vocês, para compartilhar com vocês os resultados que a gente teve das respostas dos trabalhadoras e trabalhadores que estão desempregados, né? Bom, desse conjunto, né, de 238 trabalhadores, 107, né, que corresponde aos 45% lá que a gente falou, no início, 107 estão desempregados. A maior parte deles, quer dizer, 2/3 desses desempregados são mulheres, que é esse 74% aqui, né? Total de mulheres que estão desempregadas. Desse conjunto de 107 trabalhadores entrevistados, 74% são mulheres e 26% são homens. Mais outra dado interessante que essa sistematização trouxe para a gente é a questão de há quanto tempo essas pessoas estão desempregadas, né? Então, a gente tinha essa faixa, estou desempregado de 1 a 6 meses, estou desempregado de 7 a 12 meses, de 13 a 24 meses ou mais de 2 anos. Eu grifei aqui, destaquei aqui para vocês verem que a maior parte do mais da metade, né, do grupo que a gente entrevistou, dos 107, 52% estão desempregados há mais de 2 anos, né? Então, já entra naquela categoria, né, que começa a entrar na situação de desalento, né, que o pessoal aborda, né, que a pessoa procurou emprego, não encontrou, né? Ela está sem alternativa, né, de geração de renda e de trabalho. Então, esse é um dado bastante relevante aqui para a gente, né, nessa situação que indica que esse desemprego, a gente tem aí pessoas que perderam o emprego mais recentemente, mas a maior parte já perdeu o emprego há mais de 2 anos. Isso indica o que a gente está vendo, né, que a gente ouve o tempo todo, que é uma questão de um desemprego estrutural, né? Vamos para o próximo. Bom, e aí, para os que responderam que estão desempregados, a gente fazia a seguinte pergunta: o que você pretende fazer? Continuar buscando emprego? Continuar buscando emprego e ter interesse em trabalhar por conta própria? Ou ter só interesse em trabalhar por conta própria? Aí vocês vejam aqui, eu destaquei aqui para vocês que, olha, 44% do total desses 107 desempregados que foram ouvidos, 44% vão continuar somente buscando emprego. 33,5% desses trabalhadores em desemprego vão continuar buscando emprego, mas têm interesse em montar um negócio próprio, né? Trabalhar por conta própria. E 22,5% tem interesse em trabalhar por conta própria.
Então, se a gente for ver aqui, a gente tem, somando, né, essa categoria dos que responderam que querem, vão continuar buscando emprego, mas têm interesse em trabalhar por conta própria, mas os que têm interesse em trabalhar por conta própria, a maior parte desse conjunto de desempregados vem no negócio por conta própria uma possibilidade para que ele consiga alcançar alguma geração de renda para sua sobrevivência, né? Pode ir para o próximo. Pessoal, eu estou indo muito rápido. O que vocês estão achando? Tá tudo bem? É porque às vezes a gente tá tão, né? Eu tô tão envolvida com os dados aqui, acabo, né, achando que outra dinâmica aqui na minha cabeça. Agora, o que a gente perguntou também para esse grupo dessas pessoas que estão desempregadas, né? E que têm interesse em ter um negócio próprio. Quais seriam as áreas que elas se interessariam em ter um negócio próprio? Aí vocês vejam aqui, ó, eu destaquei aqui nessa tabela as 4 primeiras atividades mais citadas por esse grupo. Então, a primeira é a área da alimentação. Em primeiro lugar, a gente teve 30 citações, 19 desses desempregados disseram que gostariam de abrir alguma coisa na área de alimentação. 12% que gostariam de abrir alguma coisa na área de artesanato, mais 12% de beleza estética, né? Cabeleireiro, massagem, toda essa área aí, e 8% na área de confecção. Então, essas são as 4 áreas mais citadas, né? E aí vocês veem que tem uma gama bastante extensa, né, de trabalhos que interessariam para esses trabalhadores na situação de desemprego. Isso um pouco, a gente até, né, comentou aqui, a gente conversa aqui, olhando para essa sistematização, a gente entende que essa questão da alimentação, né, ela ter um forte interesse do grupo, é porque, assim, uma das possibilidades, essa área é uma área que geralmente a pessoa pode fazer alguma coisa para vender, ela pode fazer na sua casa, né? Faz uma comida e vende. É uma área que você não precisa de, para iniciar, você não precisa de um grande capital, você compra um produto, uma matéria-prima hoje, um produto para produzir um bolo, alguma coisa, e você já vende no dia seguinte, então é um dinheiro mais rápido, né, e pouco capital, né, nesse início. Pode ir, Serginho, por favor. Estou tentando ver aqui se eu estou... Eu já passei muito, será? Achei que eu tinha ligado meu cronômetro aqui, não tinha ligado. Bom, a gente pergunta também no mapeamento, quais as principais dificuldades que esses trabalhadores veem para eles iniciarem um negócio, né? Então, a questão mais citada pelo grupo de entrevistados é a falta de recursos, né? É um impeditivo para que ele monte seu negócio próprio. A segunda mais citada é uma falta de capacitação técnica para exercer algum tipo de negócio. E a terceira, a falta de experiência. E a quarta, decidir qual tipo de negócio. E aí, já pensando um pouco nos caminhos, né, nos objetivos do projeto aqui, a gente pergunta para esse grupo que tipo de apoio ajudaria a essa pessoa, a esse trabalhador, iniciar um trabalho por conta própria. Aí vocês vejam que a maior parte dos entrevistados citaram que interessaria uma orientação sobre formalização, gestão administrativa e financeira, uma formação sobre orientação sobre acesso a crédito, né? Porque vocês vejam que primeiro lugar lá que eles colocaram como dificuldade foi a falta de recursos, né? E em terceiro lugar, se interessam por cursos de capacitação técnica que ajudariam
apoiariam, né, nesse início de trabalho, e orientação sobre negócios de impacto social, comércio eletrônico e mídias sociais, foi a que foi menos citada nesse grupo que nós entrevistamos nesse período. Agora aqui, a gente trouxe aqui para vocês, para compartilhar, os resultados que nós tivemos para aquele grupo que respondeu que tem interesse, que tem negócio próprio, né? Trabalhadores que trabalham por conta própria. O total desses trabalhadores, em número, foram 65 trabalhadores que responderam ter um negócio próprio. Vocês vejam que 54% são homens, 46% desse grupo são mulheres, que têm negócio por conta própria. Então, mais equilibrado aí entre homens e mulheres, né? Vocês vejam que quando a gente vai lá no grupo de desempregados, a gente tem um maior número de mulheres, né? E aí, aqui a gente perguntava qual é a área do negócio dessas pessoas, e aí vocês vejam que bate com o mesmo primeiro lugar de interesse dos que gostariam de abrir um negócio próprio, né? É a área de alimentação, a maior parte desse grupo, dos 65 trabalhadores por conta própria, 20 deles citaram que eles trabalham com o setor da alimentação, em segundo lugar, de confecção, em terceiro lugar, em segundo lugar também, reformas e manutenção, e depois vem toda essa lista de revenda de produtos, artesanato, beleza, serviços de marcenaria, né? Então, essas são as características aí. Serviços de cuidado de idoso também, bastante citado também. Pode passar. Outra pergunta que a gente fazia. Bom, você tem um negócio próprio. Esse seu negócio, ele é individual? 51 dos 65 entrevistados responderam que o negócio é individual. E apenas 14 disseram ter sócios no negócio. Então, a maior parte é um negócio por conta própria individual, né? E aí perguntávamos, o seu negócio, ele é informal? Ele é formalizado como MEI ou formalizado como microempresa? E aí nós obtivemos essas respostas, né? Então, dos 65 trabalhadores por conta própria, 43 responderam, que corresponde a 66% desse grupo, responderam que é informal. Então, eu destaquei aqui porque vocês vejam, a maior parte desse grupo que tem negócio próprio está na informalidade. Quando ele está na formalidade, né, os 19 que responderam que é formalizado, a maior parte é formalizado como microempreendedor individual, né? Então, acho que esses são os destaques aqui. E aí a gente perguntava quanto tempo que ele tinha esse negócio, né? Eles têm o negócio deles. E aí, desse grupo, vocês podem ver aí que a maior parte desse grupo está na faixa de tem um negócio. Deixa eu ver aqui se é isso mesmo. Nós temos aí um pouco. Desculpa, peraí, que eu me perdi um pouquinho aqui, gente. Então, esses trabalhadores foram respondendo. Não? Então, vocês veem aí, a gente tinha essa faixa de 1 a 6 meses, né? Nessa faixa de 1 a 6 meses, nenhum era formalizado, apenas 8 eram informais, né? E aí a gente pode ver nesse quadro que eu destaquei que 34% desse grupo é formalizado e 43% é informal. Então, a maior parte desse grupo trabalha na informalidade. E os que estão mais na informalidade é o grupo que já tem o negócio há mais de 4 anos. Então, a gente vê aí trabalhadores por conta própria que já estão trabalhando há mais de 4 anos e que estão há mais de 4 anos na informalidade, né? Pode passar. E aí a gente perguntava para esse grupo, né, de 43 que não são
formalizados, que são informais, se eles tinham interesse em formalizar o negócio deles. Então, a gente pode ver aí ó, que a maior parte, 81% dessas pessoas que têm negócio próprio informais, elas querem se formalizar. Então, um interesse aí grande pela formalização, né, do negócio. Aí a gente perguntava também quais eram as formas de pagamento aceitas pelo negócio da pessoa, né? E vocês veem que a maior parte do grupo respondeu que aceitava dinheiro, né? Então, um grande número desses 43, desses 65 negócios aceita dinheiro, e aí as outras, cartão de débito, Pix, né? Então, assim, essas formas mais rápidas de dinheiro, né, de entrada de dinheiro, que é o dinheiro em papel, cartão de débito e o Pix são as mais mencionadas, né? E aí perguntávamos também qual era o local de funcionamento desse negócio próprio. E aí, a gente tem aí 36% desse conjunto de 65 trabalhadores por conta própria, eles responderam que tem loja, trabalham numa loja. E eu destaquei aqui que, em segundo lugar, né, de local de funcionamento, vem a própria residência, né? Então, indicando aí a natureza um pouco desses negócios, são negócios, pequenos negócios, né, com pouca infraestrutura, né, e que acontece na própria residência, possivelmente, né, porque isso é uma maneira de você não ter custos de aluguel, né, que impactaria muito no negócio. E aí nós perguntamos para esse grupo de trabalhadores por conta própria quais as dificuldades que eles mais enfrentam, né? Em primeiro lugar, eles dizem que eles sofrem com poucos clientes, poucos consumidores, né? Questão de comercialização do seu trabalho, né? De prestação do seu serviço. Em segundo lugar, eles citaram a falta de recursos para melhorar o negócio. Em terceiro lugar, eles dizem que eles têm muito trabalho e pouco retorno financeiro. Em quarto lugar, que eles têm custos altos para manter o negócio. Em quinto lugar, eles apontaram o custo da matéria-prima, né, que é uma das dificuldades. A falta de planejamento em sexto lugar. Em sétimo lugar, a instalação física inadequada. Em oitava, falta de equipamentos. E a nona, pagamento de impostos. E aí a gente também pergunta no mapeamento qual seria o tipo de ação ou atividade que poderia contribuir para que esses negócios próprios, por conta própria, se desenvolvessem, né? Então, a alternativa mais citada foi a capacitação em gestão de negócios e orientação de acesso a crédito. A segunda mais citada é a capacitação para a qualificação e desenvolvimento de produtos. A terceira, a capacitação para a utilização de mídias digitais para divulgação e comercialização. A quarta, a formação de rede de pequenos empreendedores, né? Então, eu coloquei até a quarta aqui, destacando, né, que foram as mais citadas, e vocês vejam que tem aí, importante isso, desses trabalhadores já enxergam a importância aí dessa formação, né, de redes entre pequenos empreendedores. Bom, os dados que a gente trouxe são esses, nessa primeira sistematização que nós fizemos dessa primeira fase, e eu acredito que ele já nos dá bastante luz, né, sobre a realidade, e aí são elementos que, para o nosso debate, para a gente discutir aqui, dialogar. Obrigada, pessoal. Obrigado, Cristiane. Acho que dados importantes para a gente poder depois se debruçar com mais tempo, para a gente poder também socializar com todas as regiões. Mas eu queria passar já meio que imediatamente para esse nosso terceiro bloco, então, que é um pouco da mobilização dos parceiros. Ouvindo isto e sabendo, boa parte
todos estiveram envolvidos também na indicação, para a gente poder mapear as pessoas, o público-alvo, de como é que a gente tem visto a importância desse projeto nessa articulação para a geração de trabalho e renda, considerando esses dados que a gente traz do alto número de desemprego, mas também do interesse daqueles e daquelas que estão em situação de desemprego. Então, nós fizemos 3 convidados aqui muito rapidamente, que possam ser sucintos e objetivos nos seus comentários, né? Então, o José de Abrão pela região noroeste, o Flávio Munhoz pela região sul, e pela região leste estava o Fábio e o Jonathan. Eu só não vi o Jonathan se ele entrou, desculpe se ele estava, mas pelo menos dos 3. Queria iniciar com você, José de Abrão, que, que representa também um movimento importante de moradia na cidade e que pudesse, e também dentro da Zona Oeste, que pudesse falar para a gente como é que você tem visto, a partir desses dados, essa relação da atuação da geração de trabalho e renda e do trabalho e cidadania na periferia. Por favor, tem 5 minutos. Primeiro, Serginho, agradecer o convite, em seu nome agradecer a todo o grupo, aí, a toda a direção aí do projeto, enfim, que eu entendo que é muito importante essa questão de geração de trabalho e renda. Eu acho que para uma cidade como São Paulo, que nós precisamos muito de apoiadores como vocês, né, que pensaram isso, a princípio para essas regiões, mas, e até porque eu entendo que até falta perna para ter um complexo maior, como é o tamanho de São Paulo, mas não é essa a ideia é trazer algo para as pessoas que, de fato, possa ter esse conhecimento, essa comunicação por parte do Instituto. E para nós, do movimento de moradia, é muito importante isso, né? Até porque o nosso pessoal, hoje, dentro do movimento de moradia, primeiro, muita gente desempregada. Isso mesmo, já tínhamos bastante, até porque até para as pessoas que fazem parte do nosso projeto, nós sempre defendemos, até entendendo as dificuldades do desemprego e também da questão salarial, nós sempre trabalhamos com a faixa de salário de 0 a 3 salários, por exemplo, né? E agora, pior ainda, né? Que as pessoas estão desempregadas e estão procurando, buscando como sobreviver. Essa questão que vocês trazem nos fortalece muito, e isso só faz com que a gente possa estar colocando isso para o nosso pessoal, desse trabalho importante que vocês realizam aí nessas regiões, desse trabalho que está sendo realizado, e conscientizar o nosso pessoal da importância desse processo, né? Porque a partir daí, porque às vezes é um pouco esse relato, né? As pessoas até sabem, mas não tem também um certo incentivo se nós não ter esse conhecimento e incentivar as pessoas a procurar pessoas como vocês, como coordenadores que estão tocando esse projeto já há muito tempo, quero parabenizar por isso, de nós nos fortalecer e crescer isso cada dia mais. Então, eu fico muito feliz com a apresentação, tenho a certeza que isso agora que está sendo colocado lá, eu sei que a Jota e outras pessoas estão passando isso para a gente aqui no Movimento de Moradia, está trazendo essa conscientização, trazendo a importância das pessoas poderem estar num processo, como foi feito o levantamento aqui das pesquisas, de uma forma regularizada, né? Com essa situação toda que vocês trazem para a gente, eu entendo que é muito importante isso. Então, eu queria terminar minha parte aqui, para, enfim, ouvir os outros companheiros e companheiras, parabenizando
pelo trabalho que vocês estão fazendo, pelo apoio que vocês estão tendo, como o companheiro falou aí, do companheiro das emendas parlamentares, do companheiro deputado Barba, e dos demais trabalhos já realizados aí pelo Estatuto. Isso só nos fortalece, Serginho, e parabenizar muito a vocês todos pela iniciativa. Seria isso, e estou sempre à disposição. Obrigado, Abraão. Acho que você sabe que a gente conta com você mesmo, com a Jo e com as meninas e o Fernando Pena, que estão como agentes aqui na região noroeste. Acho que é um dado importante. A gente sabe que o desafio é grande, ainda mais que boa parte desses mapeados estão no nosso território, viu, Abraão? Então a gente sabe que é uma dificuldade grande, os desafios são grandes. Eu queria ver se o Fábio, lá do Banco Paulo Freire, está aí presente. Ele saiu aqui da minha tela, eu não tinha Tô visto sim. o Jonathan. Ô, Fábio, desculpa aí, só Isso. a chamada. Obrigado da presença. Então, o Fábio é lá do Banco Comunitário Paulo Freire, fica na cidade de Tiradentes. Eu queria que você falasse um pouco para a gente, como é que você viu, se apresentasse também, Fábio, por favor. Obrigado da presença. Obrigado, né, novamente, uma boa tarde, né, a todas, todos. Obrigado pelo convite e parabéns, né, desde já pela organização, pelo trabalho, né, pela força aí do trabalho de vocês. Bom, eu sou atuo no Banco Comunitário Paulo Freire, né, como fui apresentado, mas também sou de movimento de moradia, né, sou do Movimento Sem Terra Leste 1. Então, tem uma companheirada aqui que acho que a gente já se conhece aí das lutas, e dizer que o Banco Comunitário Paulo Freire ele é fruto, né, do movimento Sem Terra Leste 1, ou seja, do Mutirão Paulo Freire, né? Então, ou seja, uma área, né, que ali estava sem uma função social, né? Então, o movimento de moradia deu sentido, né, para esse território, deu sentido para essa área, dando sentido, outras pessoas acessaram, aí esse grupo, né, de pessoas, né, de moradoras, né, e moradores lá, criou-se outra demanda, né? E aí vem o Banco Paulo Freire, né, para também dar continuidade nessa organização ali no território, né, de alguma maneira. Então, a gente pode dizer que são duas tecnologias sociais que podem caminhar muito bem juntas, né? Vamos dizer assim, né, se organizar. Eu acho que a importância do trabalho aqui, né, que ele fortalece o trabalho em rede, né, por isso que parabenizo novamente, né, ele fortalece o trabalho, porque o trabalho em rede ele é uma solução, né, para muitos de nós, né, porque a gente consegue caminhar, se fortalecer, né, se amparar ali nos saberes, né, de cada organização, né, de cada grupo, nesse sentido. Então, para nós, por exemplo, ali do banco, a gente tem um desafio, né, para nós é entender como é que vai ser, né, o nosso processo. A gente já tem discutido, obviamente, muito isso, mas nesse pós-pandemia, né, e que mudou-se os arranjos familiares, né, mudou-se a questão do emprego, né, mudou muita coisa, né? Então, é um desafio para nós também entender como é que vai ser tudo isso, né, como é que a gente vai poder atender também nós também, né, esse grupo que se dispõe, né, a colaborar, né, que se dispõe a prestar os serviços ali à comunidade, nós também precisamos nos organizar, né, estar bem também, né, mentalmente bem para se organizar. Então, esses desafios que a gente vem se encontrando, tentando criar novos serviços, né, nessa também, a gente está numa sociedade que se transforma a todo tempo, né, e vem a tecnologia, né, também, vem não, né, ela já vem, né, e todo dia aí mudando as coisas. Então a gente repensar, né, como a gente vai tratar essas coisas e, obviamente como é que a gente vai agrupar tudo isso, né, pensar isso junto com a comunidade e como a gente vai poder avançar no nosso trabalho. Então era mais isso de uma forma geral, né, para colaborar aí com os trabalhos, e muito obrigado mais uma vez a todas e todos. Obrigado, Fabio. A gente vai continuar contando, né? Acho que é importante o Banco Comunitário estar presente, o Banco Paulo Freire compõe o eixo de finanças solidárias para a economia solidária, junto com fundos rotativos solidários e os trocas solidárias. Então, acho que é importante a gente, nesse pedaço, poder dialogar e ter a presença de vocês aqui. Muito obrigado. Queria chamar para a nossa roda de conversa o Flávio Munhoz, que é da Comunidade Cidadã da região Sul. Flávio, você está por aí? Opa,
Estamos aqui. Tudo bem? E aí, Flávio, obrigado da presença. Tamo junto. Então, só dizer que a gente agradece aí estar fazendo parte desse movimento, desse processo todo. Infelizmente, a pandemia atingiu todos nós de uma maneira bem difícil, mas eu creio que aqui nessa sala a gente pode ser considerado todo mundo muito privilegiado, porque ela atingiu gente de uma maneira muito mais dura, né? Muito mais. Infelizmente, eu peguei a Covid, eu fiquei 15 dias internado numa situação muito difícil, né? E estou aqui para contar a história. Infelizmente, muitos não puderam. E aqueles que não foram acometidos pela doença, muitos foram acometidos pelo problema econômico. E nas periferias isso é mais acentuado, a gente percebe. Então, nossa organização não tem nenhum projeto e nenhuma expertise com a questão do trabalho e geração de renda. Na verdade, a gente trabalha com jovens, produções de comunicação e pessoas com deficiência, mas a gente sente que o período que está por vir agora, ele necessita que a gente se envolva de alguma forma nesse tipo de ação, né? E aí vem uma sintonia muito boa para a gente poder trabalhar nesse sentido. A gente já enxerga duas frentes importantes aí na região da periferia, que são as pessoas que estão desempregadas mesmo, como dar horizontes, perspectivas, um mínimo apoio para que as pessoas possam encontrar aí o seu emprego, e dos informais, né? Muitos informais, principalmente nessa linha do delivery, né? Os aplicativos criaram aquelas dark cozinha que eles chamam, né? Então, pessoas que no aplicativo são restaurantes, mas na verdade é a cozinha de casa. Só que o aplicativo ele passa a explorar tanto o entregador quanto quem produz, né? Taxas muito altas, e a gente já pensou em várias maneiras de, com o próprio uso da tecnologia na comunidade, como diminuir essa influência dos iFoods da vida, dos Uber Eats, e deixar mais quem produz sem intermediário para quem quer consumir na periferia, né? Então, estar envolvido numa discussão dessa de trabalho e geração de renda num momento pós-pandêmico é algo que a gente sentiu necessidade e agradece estar fazendo parte desse movimento, onde a gente está aprendendo bastante e espera, de alguma maneira, poder contribuir também. Obrigado, Flávio. A Mirna já tinha conseguido dialogar com você, então acho que é importante dessa aproximação e de você agora da gente poder estar mais... Você já esteve também naquela dos parceiros e agora de você poder estar presente novamente para a gente agradecer. E agora eu queria chamar um expert diante dessa... segundo uma mãe de um padre amigo meu que falava bastante que rapadura é doce, mas não é mole não, né? Eu queria convidar o professor Adair Furtado, da PUC de São Paulo, né? Apesar de ele estar hoje, especificamente no Distrito Federal, durante esse período de descanso desse meio de ano, né? Mas ele dizer que ele pertence ao... ele está professor no PPG, que é a Psicologia Social, e na graduação de Psicologia, né? Coordenador do NUTAS, que é o Núcleo de Estudos e Pesquisa em Trabalho e Ação Social. Foi assim que ele pediu para ser apresentado, o professor Adair. Dizer que a família Lima está toda reunida aqui já, professor. Mas seja bem-vindo, agradecer muito a sua presença. Há muito tempo a gente já tenta viabilizar a sua presença para dialogar com a gente, e a gente sabe da importância do seu papel, tanto na PUC como na construção da psicologia social. Muito obrigado. Serginho, inicialmente aqui um problema técnico. Vê se você consegue ativar a minha câmera. Aqui, por algum motivo, ela não ativa. Você está sem som, Serginho. Eu não consigo ativar a sua câmera, eu só consigo pelo Meet no microfone aqui. Se fosse o Zoom, eu conseguiria. Acho que vai ter que entrar e sair de novo, professor. Tá bom. Te incomodaria? Não, eu tô... porque às vezes dá certo. Isso. Então, conversa um pouco aí com o povo, eu vou fazer essa operação aqui, vai demorar alguns minutos. Falar para o Aguinaldo Lima fazer esse nosso inteirinho. Então tá bom, gente. Prazer estar aí com vocês. Alguns a gente já se conhece
e outros a gente está conhecendo hoje, é uma grande satisfação. E uma questão importante é trazendo aí o professor Odair, né, que ele é aí da universidade, mas ao mesmo tempo ele é um grande entusiasta da questão da economia solidária, da geração de trabalho e renda, a questão do trabalho, professor Odair sempre foi uma questão central. Então ele foi aí um dos apoiadores da incubadora de cooperativas populares lá na PUC, que teve um tempo, então por isso que e tem uma visão bastante interessante de trabalho em rede também, né? E aí, com isso, a gente quer aproximar os diversos parceiros e a universidade, né? Mas a universidade com esse sentido, não só aquela que pesquisa, mas aquela que faz a extensão, né? Também que se coloca à disposição e abre espaço para esse diálogo, como sempre foi a PUC, né? Então, e acho que com os dados que foram apresentados aí e foram mapeados, e aí eu queria saudar, principalmente aí, eu queria fazer uma coisa, primeiro saudar a equipe, as pessoas daí da região noroeste que levantou esses dados, né, e essa pesquisa, gente, foi aplicada pessoa a pessoa, né, então, saudar a equipe da noroeste aí, que é com o Fernando Pena, a Jô, a Suzy, a Márcia, né? O Serginho só fica falando as meninas, não. Elas, a Suzy, a Márcia, a Jô e o Fernando Pena. E também uma parte na região leste e sul. E aí eu queria já também, junto com os parceiros aí da região leste e sul, que a gente conseguisse também ampliar esse levantamento, né? Porque ele vai ser fundamental para nós nos próximos passos que a gente vai conversar, porque não é só uma pesquisa solta, ele é uma identificação. Então, nós temos os dados dessas pessoas, né? E são com elas que nós queremos trabalhar. Então, por isso que é importante, a gente está chamando de mapeamento, nós não estamos chamando nem de pesquisa, né? Então, são dados importantes, porque as pessoas estão identificadas, né? São com elas que a gente quer trabalhar. E foram indicadas pelas organizações, pelos parceiros, né? Então, vocês que abriram também as informações, então, nós queremos também estender um pouco mais esses dados, porque aí vai nos ajudar nos próximos passos. Professor Odair, estamos então, aqui. Olha, eu já entrei, saí... Não, e nada, viu? Então, é o seguinte, vamos seguir assim. Vamos seguir assim. Depois você manda uma foto para mostrar como você está bonito, assim. A diferença entre nós no momento é que eu estou num lugar aqui que está fazendo calor. E eu estou com frio aqui. Eu estou com muito frio. Encapotados. Eu estou aqui, ó. Aí, seja bem-vindo. A palavra é com você, daí. Tá bom, vamos lá. Eu quero, inicialmente, agradecer assim, imensamente o convite para estar aqui, pela admiração que eu mantenho aí por vocês, pelo Aguinaldo, pela Solange, pela Graça, para que vocês, aqueles que não sabem, eu sou professor na PUC de São Paulo e a Graça foi me orientando e veio trazendo a família, né? Ela foi me orientando no mestrado, no doutorado, e a Solange foi me orientando no mestrado, né? E com um pouco de sorte eu terei ela também no doutorado. Só faltou o Aguinaldo. Bem, muito bem. Eu agradeço muito a oportunidade de estar aqui. O Instituto Redes representa uma iniciativa assim, das mais importantes, porque é a forma de organização social, que é uma organização social consistente e permanente. Tá? O movimento social precisa dessa organização, e aqui nós temos grandes parceiros, né? Assim como o caso do Zé Abraão, do Fábio Monteiro, do Fábio e do Flávio, que todos aqui
companheiros numa mesma luta. Bem, nós, na academia, na universidade, também nos colocamos a serviço desta organização. Então, a minha presença aqui, e eu agradeço muito pelo convite, é a forma da gente estabelecer essa sinergia entre o movimento social organizado e a universidade, se colocando a serviço desse movimento social organizado. E nós já temos assim, uma grande experiência em torno desta relação entre movimento social organizado e universidade, não é de hoje, e ela está bastante fortalecida. O Instituto Redes é um exemplo disso. Bem, eu confesso a vocês que eu havia preparado uma fala que é um pouco maior que o tempo que eu tenho disponível, mas eu gostaria de citar todos os elementos aqui que eu considero importantes num debate sobre a economia solidária e sobre as perspectivas atuais que nós temos. Tá? Uma forma de trazer aquilo que vem sendo desenvolvido através das pesquisas e aqueles que estão diretamente ligados na efetivação e no segmento dessa luta. Tá? Então, eu vou ser um pouco assim pontual nas colocações, não desenvolvendo cada um deles, e a gente, evidentemente, teremos outras oportunidades para falar de alguma questão que não ficou assim mais clara, mais discutida. Né? E quero iniciar assim, com um retrato que a pesquisa que a Cris, o levantamento que a Cris apresentou, já aponta. Tá? Apesar de estar localizado, e neste caso deveria ser desta forma mesmo, né? Por quê? Porque isso é um instrumento de trabalho, uma forma de você identificar qual o caminho que a gente deve seguir, e disso falar um pouquinho daquilo que estrutura a nossa intervenção. E inicio dizendo, assim, sem falar de números exatos, que nós temos uma população economicamente ativa no Brasil que é de 170 milhões aí de trabalhadores. Tá? E no emprego formal, nós temos por volta de 35 milhões. Veja só, isso já dá assim, um retrato um pouco daquilo que a Cris apresentou. Tá? Além disso, quando nós estamos falando do emprego formal, este emprego ele está concentrado em algumas áreas, e principalmente no comércio e serviços. A maior oferta de vagas é do Pão de Açúcar, né, do supermercado. E se você soma isso para Pão de Açúcar, Carrefour, Big, e então, enfim, tantos outros comércios desse tipo, tá? Vocês vão ver o significado disso, né? Não muito diferente, só para deixar claro que não é uma peculiaridade brasileira, nos Estados Unidos o maior empregador é o Walmart. Então, a oferta de serviços domina. No Brasil nós temos a presença dos serviços aí em quase 80%, a mesma coisa ocorre nos Estados Unidos. Mas, evidentemente, que as características de um país como os Estados Unidos, que tem 13 trilhões de PIB, tá? É diferente de um país que, apesar de rico, tá? Tem o seu PIB por volta aí, de 2 trilhões de dólares e caindo, infelizmente. Né? Bem, o fato é que este retrato
mostra uma característica do Brasil de que nós não temos postos de trabalho de qualidade. E, em parte disso, por conta da própria característica do nosso empresariado, da nossa burguesia nacional. Essa burguesia é uma burguesia tacanha, medíocre, e que não sente vergonha da desigualdade social. Desigualdade social é o problema central que nós vivemos no nosso país. Então, 95% da população economicamente ativa, daqueles que têm alguma renda, chegam até um rendimento de até R$ 2.500. E, falando isso, por quê? Porque aqueles que têm o que é o parâmetro do DIEESE, aquilo que significaria uma condição mínima, tá, de sobrevivência, que implica na alimentação, na moradia, no lazer, tá, estaria por volta de R$ 4.000. Vamos ver que, assim, a população brasileira não atinge as condições mínimas, tá, de uma vida digna. Essa é a circunstância que nós vivemos no nosso país. Aí, dos 5% aí restante, estão, se você olhar essa curva aí, quando vai chegando ali 96, 97, 98, ela começa a subir assim de uma forma vertiginosa, tá? Chegando as pesquisas que trabalham com isso chegam num patamar que é o patamar dos R$ 70.000. Quem recebe até R$ 70.000 por mês, e aí nós estamos falando de 0,01 da população. Bem, o que me leva a falar que a desigualdade social é o problema central que nós vivemos nesse país. Exatamente isso que significa o que nós vimos agora na fala da Cris, tá? Que são as dificuldades que a gente enfrenta, tá, para garantir a sobrevivência. É isso. Tá? Então, quando eu digo que essa burguesia nacional é tacanha, medíocre, é porque isso vem de muito tempo, não é de hoje. Tá? Essa mediocridade, essa tacanhez, tá, vem assim, para a gente pegar um ícone, um momento que é um momento importante, é quando a gente verifica que este país foi o último país a libertar os seus escravos, a abrir mão desta mão de obra, que é esta mão de obra forçada, a maneira como ela se caracterizou nesse período, desses 300 anos em que populações africanas, tá, foram trazidas para todas as Américas, para a América do Norte, América Central, para a América do Sul, tá, nesta condição do exercício do trabalho forçado. Bem, o Brasil foi o último e com dificuldades. O argumento não se podia libertar os escravos naquele momento, essa era a discussão que antecedeu a ação política da libertação, porque você não poderia quebrar a economia brasileira. Veja só o argumento, que é um argumento recorrente que nós escutamos até hoje, sempre que a gente fala, por exemplo, em distribuição de renda. Tá? Não se pode distribuir renda porque isso vai quebrar o país. Quebrar quem? Tá? Que país que nós estaremos quebrando se a gente remunera melhor os nossos trabalhadores? Bem, muito bem, esta condição, ela estruturou as nossas condições políticos, econômicos e sociais. Tá? Além disso, com requintes de crueldade. Por quê?
porque negros libertos não foram ocupados naquilo que era a necessidade de mão de obra daquele momento. Aqueles que trabalhavam e que tinham a especialidade necessária para tocar a economia brasileira, tá, no final do século XIX, foram deixados de lado, tá, foram marginalizados e se importou a mão de obra europeia, mão de obra pobre também, tá, mas a mão de obra europeia, da Itália, da Alemanha, a japonesa, tá, que substituiu essa mão de obra. Começa aí a nossa desigualdade social de forma, vamos dizer assim, consistente. Tá? Aí é o que estrutura essa desigualdade social. A outra, tá, para dar mais um exemplo, nós vivemos agora recentemente com o golpe que foi vítima a presidenta Dilma Rousseff, e o argumento que se utilizou logo em seguida no governo Temer e no início do governo Bolsonaro, o genocida. O argumento era de que era necessário dar garantias ao empresariado brasileiro. Sabe como é feito isso? Através da diminuição dos salários. Romperam com a política, que era a política Lula, Dilma, que era de aumento sistemático do salário mínimo, acima daquilo que era a reposição de perdas, tá? Com salário mínimo com ganho real. Tá? Romper com isso e estabelecer a ruptura das garantias legais, CLT. Tá? Hoje mesmo aconteceu isso no Congresso Nacional. Hoje mesmo. Tá? E romper as condições de garantia dos trabalhadores como forma de rebaixar salários. Tá? Ou seja, é da mais-valia que se constrói a riqueza do empresariado dessa nação. Tá? Se nós não tivermos uma condição efetiva de luta dos movimentos populares, dos trabalhadores do Brasil, não haverá forma de solucionar a desigualdade social. Tá? Bem, entretanto, é preciso verificar que o nosso país tem história de lutas. Tá? Tem história de lutas e resistência desde a colônia, tá? Desde Zumbi dos Palmares, desde os vários enfrentamentos que tivemos nesse período, mas principalmente vale a pena lembrar a marca da greve dos paneleiros de 1917, primeiro movimento operário consistente que nós tivemos, com uma greve importante, a imprensa operária desse período, tá, início do século XX, e essa organização de trabalhadores tem um microfone ligado. Bom, a luta desses trabalhadores até as grandes greves operárias de 1979. Então, esse movimento que alguns aqui viveram, acompanharam e estiveram lá presentes na Vila Euclides, foram grevistas. Este movimento ele é um movimento estruturante. Ele levou à fundação do Partido dos Trabalhadores, ele levou às condições de organização consistente da classe operária no nosso país. Ele dá toda a linha daquilo que é aquilo que nós vivemos, podendo, inclusive, eleger um presidente operário naquele determinado momento. Bom, muito bem. Também precisamos considerar que, dentro dessa história de organização dos trabalhadores, do movimento social no nosso país, também há uma história importante, que é dos trabalhadores no campo da economia solidária. A cooperativa popular,
a noção de economia solidária, ela também é antiga, ela também vem de muito tempo. Há uma experiência, a Graça Lima mencionou isso no doutorado dela, tá? Ali por volta dos anos 50, com a cooperativa de trabalhadores que se formou numa igreja ali na Vergueiro, ali no Ipiranga, tá? De muita importância, tá? Ela durou vários anos e foi assim, uma experiência, vamos dizer assim, fundante, tá? Mas vamos dizer que na época em que isso ocorreu, não havia ainda a noção, o termo economia solidária ainda não havia sido criado, tá? Uma economia solidária, né, como nós a conhecemos hoje, ela foi trazida e foi cunhada desta maneira pelo professor Paul Singer. Esse homem foi um homem dedicado a esta causa, um grande economista, um economista de esquerda, de muita dedicação, tá? Foi professor na USP, foi cassado na ditadura, foi aposentado compulsoriamente, veio trabalhar conosco na PUC nesse período, assim como Florestan Fernandes, e vários, Ottaviani, vários outros professores que foram aposentados compulsoriamente naquele período pela ditadura. Então, assim que veio a anistia e foi essa questão dessas aposentadorias, né, foi superada e recuperada, o professor Paul Singer voltou para a sua cadeira na USP. Né? Ali por volta na década de 1990, né, 94, 95, ele estava discutindo ali dentro da FEA, na USP, essa noção de economia solidária. Ao mesmo tempo, no Rio de Janeiro, um arquiteto que trabalhava, um jovem arquiteto, que trabalhava na COP, na UFRJ, Universidade Federal do Rio de Janeiro, ele vinha desenvolvendo um trabalho de organização popular nas favelas cariocas, lá nas comunidades cariocas, sobre formas que na época se chamava, a própria CUT chamava de autoemprego, tá? Que era a forma que aqui na pesquisa aparece muito bem, as pessoas que estão desempregadas tentando encontrar uma forma de produzir renda. E o Gonzalo passa, através de uma atuação, que é uma atuação nos bairros, nas comunidades, a organizar grupos, tá? Que ele dá o nome de cooperativas populares. Bem, foi através da Unitrabalho, um organismo que é um organismo interuniversitário, juntava assim, muitas universidades públicas. Eu conheço bem porque eu representava a PUC na Unitrabalho, não? E Newton Lima, foi o grande organizador, ele era reitor na UFSCar, na Federal de São Carlos, e depois ele foi presidente do Conselho de Reitores das Universidades Brasileiras. E, através daí, ele constrói essa noção aí da Unitrabalho, que era uma ideia de colocar o que era produzido na universidade sobre trabalhadores, tá, nas mãos dos trabalhadores. O Vicentinho também ajudou muito com essa ideia, na época presidente da CUT, e foi ali que se juntou a experiência do Rio, do Gonçalo, com a experiência da economia solidária aqui do professor Paul Singer. E desse encontro nasceram fugiu o termo
Sol, você que participou tão intensamente As disso. incubadoras. As incubadoras, Aguinaldo. As incubadoras de cooperativas populares, que era a forma da universidade participar e incentivar. E a incubadora mais forte daquele momento era a incubadora da USP, organizada pelo professor Paul Singer, pela Sônia Cupra, que era da educação, pela professora Silvia Lezer, que era do Instituto de Psicologia, assim, foram pioneiros ali na constituição das incubadoras. E ali vicejou esta noção de economia solidária e as cooperativas como forma de efetivação da ideia da economia solidária. Quero dizer que isso é por volta de 1995, 96, nós tínhamos no Brasil um grande desemprego que é um pouco diferente das características do desemprego atual. O desemprego atual talvez seja até maior, mas ele tinha características diferentes. Por quê? Porque, em parte, esse desemprego era causado pela reestruturação produtiva, de um lado, aí ele desempregava metalúrgicos, ele desempregava segmentos de classe média. Em sala de aula, a gente falava em desemprego, e aquela garotada ali levantava a mão. O meu pai está desempregado, meu pai e minha mãe estão desempregados. Tá? E isso, esta condição leva a uma efetivação da alternativa. Tá? Bem, muito bem, estamos vivendo uma nova fase de grande desemprego. A diferença é que este desemprego atinge fundamentalmente o segmento mais pobre da população. Tá? A fala do companheiro Flávio, agora, nesse instante, ela tem dramaticidade quando ele coloca as questões. Tá? Porque nós vimos a Covid chegando nos bairros ricos dessa cidade. Ela chegou em Perdizes. Tá? Entretanto, na hora que ela cresceu decisivamente, ela cresceu nos bairros mais pobres da periferia. Tá? E isso por quê? Como que nós vamos falar em isolamento num bairro como Grajaú? Como que nós vamos falar em isolamento no Jardim Rosinha? Como que nós vamos falar em isolamento, tá, onde não existe possibilidade alguma? Tá? Portanto, é ali que a Covid ganhou o campo. Tá? E é ali que morreu mais gente. Tá? E é ali que voltou a fome. Tá? Então, veja só, é cruel a forma de desemprego que nós estamos vivendo atualmente. Então, iniciativas do tipo ligado à economia solidária e às cooperativas populares é vital. É vital. Tá? É necessário, neste momento, independente das condições sanitárias e da proteção dos trabalhadores, é vital formas de geração de renda. Tá? Para que as pessoas tenham as garantias necessárias, garantia de um prato de comida. Tá? Bem, continuando mais um pouco na direção dessa questão, tá, da economia solidária, falando em longo prazo, tá, falando naquilo que significa que vamos superar isso, né? Vamos acabar com esse governo Bolsonaro. Tá? Se não conseguirmos impedi-lo, nós vamos, pelo menos, tirá-lo nas próximas eleições. Tá? Isso falando assim, daquilo que o cenário aponta, né? Sem entrar nessa discussão. Mas vamos voltar a ter uma política que seja uma política de apoio, tá, aos segmentos mais atingidos aqui da população pela crise que nós estamos vivendo.
Bem, aí falando especificamente da organização no campo da economia solidária, falando genericamente em termos de geração de renda, nós enfrentamos problemas. Outra coisa que o levantamento ali que a Cris apresentou apresenta claramente, tá? E isso foi discutido pela Graça Lima no seu mestrado. É um bom trabalho que vale a pena ser consultado, mestrado da Graça Lima. O que ela verificou no seu mestrado? A sobrevivência dos empreendimentos solidários. Quanto dura uma cooperativa? E as cooperativas têm uma vida curta. Por inúmeros motivos. Nos casos verificados pela Graça, teve uma que terminou porque estava fazendo muito sucesso, o que não é exatamente o motivo central, tá? Daquilo que interrompe, né, a trajetória de uma cooperativa. Em geral, você tem circunstâncias, que é a circunstância, por exemplo, de cooperativas de reciclagem, tá? Daquela época em que o estudo foi feito, que é onde se junta um grupo de pessoas, minimamente as 20 pessoas que poderão formar a cooperativa, tá? São catadores, você estabelece ali as especialidades, né? Quem continua trazendo o material reciclado, quem separa o material reciclado, quem trabalha na administração da cooperativa e tudo mais, né? E, eventualmente, a cooperativa, bom, de cara, isso trazia assim, uma condição de melhoria para a vida das pessoas, não? Naquela época se tirava por volta de 400, 500 reais na coleta individual, e isso passava para 900 mil reais no sistema cooperativado. Então, agora, o sistema cooperativado não garante esse rendimento todos os meses. Tem meses que pode dar 1.200, mas tem meses que vai dar 600. Então, e aí acontecia uma coisa curiosa, porque quem não estava na direção da cooperativa entendia o seu rendimento como salário. E aí falava, opa, está me pagando 600, eu quero os mil que eu tirei nos 3 meses seguidos. Pô, mas, rapaz, isso aqui não é salário, isso é a forma da gente partilhar o que a gente conseguiu durante esse período, que todos nós trabalhamos, tá? E aí gerava a desconfiança, que gerava brigas, e que a pessoa que iniciava a discussão falava, quer saber do negócio? Vou voltar para o meu trabalho individual, né? Vou fazer minha coleta e vou vender e tchau. Então, isso era um exemplo, tá, da dificuldade de se tocar a cooperativa. Aí, lá no texto da Graça, são vários exemplos e uma boa análise dessas condições. Portanto, nós precisamos de uma condição que fosse para além disso, que as cooperativas passassem a ser, de fato, uma forma bem estruturada e consistente, e que ela fosse perene. Bom, e a solução para isso, que está apontada neste momento, é a formação das redes. Porque a formação da rede, ela representa a etapa superior da economia solidária. Bom, já temos uma experiência consistente de cooperativismo solidário, popular e solidário, experiência acumulada que nos permite pensar nesta direção. E já temos redes funcionando. E as redes reforçam as condições, que são as condições
de produção e comércio. Ó. E se a ideia de rede se estende, nós poderemos ter bairros, cidades, ó, funcionando através desta noção de rede, onde uma cooperativa aproveita o trabalho da outra de maneira a potencializar a sua condição. Bem, qual a dificuldade central que nós temos em toda a experiência de cunho solidário? Tá? E que até hoje a gente não encontrou a solução adequada. As crenças e os valores. Nós aqui, na psicologia social, chamamos das dimensões subjetivas da realidade. Ou seja, a realidade se apresenta para a gente de duas formas. Na forma objetiva, é a forma concreta, aquela que a gente vive, e a maneira como a gente reconhece esta realidade. Tá? É a maneira como a gente interpreta esta realidade. E aí está o problema. Entre eles, a noção de emprego, que é a forma de exploração típica dos trabalhadores. Tá? É daí que sai a riqueza da nossa burguesia. Tá? Esta forma é vista pelos trabalhadores como a forma mais segura de produzir renda, vendendo a sua força de trabalho. É assim que ele concebe. Ele concebe a maneira de ganhar a vida, de construir a sua vida. Então, aí eu preciso fazer uma conversa, uma discussão, um curso, uma formação com os candidatos a montar uma cooperativa para discutir o que é solidariedade, para discutir, em última instância, o que é socialismo, para discutir o que é o trabalho colaborativo, tá? Que pode nos levar a uma condição melhor do que essa. Tá? Veja o caso das empresas recuperadas. Tá? E lá também enfrentamos este problema. Tá? Mas os casos das empresas recuperadas de sucesso, tá? Os trabalhadores conseguiram, a partir da forma solidária, um rendimento que é um rendimento impossível para um trabalhador empregado em qualquer grande empresa metalúrgica, para citar uma comparação. Então, bem, quando nós estamos falando das cooperativas populares, nós estamos falando, evidentemente, desse segmento que precisa da geração de renda para sobreviver. E aí, esta condição limite, tá, afeta, evidentemente, a sua visão de mundo. Tá? E não se transforma a visão de mundo de uma hora para outra. Visão de mundo, para se transformar, é preciso da própria transformação da realidade. Senão eu tenho que trabalhar a partir de uma crença. Tá? E o salário da empresa, ele é objetivo. Ele vem todo mês. Tá? Então, essa questão, ela pode ser superada através da organização das redes. Por quê? Porque os empreendimentos, que são os empreendimentos de sucesso, apontam para o norte. Para encerrar, acho que até já passei do meu tempo. Para encerrar, quero dizer para vocês que no nosso núcleo de pesquisa, nós fizemos uma espécie de um convênio com a Unisol Brasil. Foi feito, inclusive, através da Solange Lima, que, na época, estava desenvolvendo seu mestrado, e esse convênio resultou numa pesquisa que, para a gente, foi muito importante, porque nós acompanhamos 12, 13 experiências de redes que estavam sendo ali organizadas por esse pessoal da Unisol Brasil. Então, no caso dessas redes localizadas no estado de São Paulo. E nós
fizemos o levantamento ali, a história de todas essas redes, e com a autoria dos próprios integrantes das redes. O que nós fizemos foi, a gente entrevistou, levamos o conteúdo que a gente registrou, tá? Eles corrigiram, fizemos um encontro em que discutimos fizemos um balanço, tá, do trabalho das redes, e a partir disso, os pesquisadores ali da PUC de São Paulo fizeram uma análise daquilo que eu acho que é a contribuição central da universidade, a discussão de método. Então, a universidade tem uma apropriação de método, e quando ela se junta com o parceiro certo, ela constrói um avanço na discussão do método. Então, estamos lançando, vai sair aí daqui a alguns dias, talvez, um livro sobre essa experiência aí das redes da Udisol. Tá? Ela tem foi coordenado, né, o trabalho pela Solange, pela Elisa Zanerato, que é uma professora lá da PUC, mas muito conhecida na Zona Noroeste, pelo Aguinaldo, o Aguinaldo Silva, não o meu amigo Aguinaldo aqui, mas um professor lá na psicologia da PUC, e por mim. E tem ali um balanço que a gente gostaria de oferecer assim, como elemento de discussão do método e ouvir as críticas, evidente, que vocês tenham sobre essa experiência. Não? Quero novamente agradecer o convite, é um grande convite do Aguinaldo, da Sol, da Graça, e estou aqui absolutamente à disposição para a gente, se for necessário, em qualquer outra oportunidade, poder aprofundar esses elementos, tá? Discutir com vocês e aprender com todos esses queridos companheiros e militantes dessa causa tão importante nesse momento. Obrigado, professor Odair. Eu anotei aqui um monte de coisa, professor, mas uma das questões, assim, 3 pontos, assim, primeiro agradecer muito mesmo, acho que a gente tem que voltar a discutir as questões, principalmente que coloca o desemprego, como você colocou, ele é cruel nesse momento, né? E assim, a crueldade desse desemprego. E hoje, então, esse nosso encontro é um momento histórico, né? Então, toda a história. E nesse dia, vocês podem anotar, foi o dia que a gente está tendo a marca de piorar a crueldade do desemprego no Brasil ou piorar as condições de trabalho. Quando terminar esse nosso evento, depois vocês procurem aí na imprensa o que foi aprovado hoje no Congresso. É algo absurdo. Não, é inacreditável. É inacreditável. Então, o que nós falamos das condições de trabalho e renda, desse pequeno levantamento de 280... Nossa, fugiu o número, 283 e 253. Mas, assim, desse levantamento... 238. 238, ó, mesmo. Assim, é cruel, né? E, assim, vai piorar. Se está ruim, não duvide que com a atual situação política pode piorar. Então, o que está escrito ali, eu acho que anos atrás, nós que enfrentamos também, quem vai se lembrar aí dos movimentos, né? O Abrão, muito tempo na luta, outros companheiros que estão caminhando muito tempo, o desemprego dos anos 90, este tem condições de ficar pior ainda no futuro, porque hoje nós perdemos mais direitos ainda. Tanto o nosso trabalho, ele caminha por isso, trabalho e cidadania. Porque a gente já enxerga os trabalhadores por conta própria sem direitos, né? Então, e isso, os trabalhadores que chamados formais vão perder essa garantia objetiva que o professor acabou de falar.
E aí a segunda questão, né? Nós estamos lidando do momento da geração de renda como sobrevivência. Essa realidade está se impondo, né? Então, os parceiros, né, que estão aqui, essas pessoas, esse levantamento mostra isso. As pessoas estão procurando formas de sobrevivência nessa realidade que se impõe e uma realidade de fome, né? Então, o nosso instituto é de geração de trabalho e renda, né? Nosso foco, economia solidária, sempre foi isso. E nós falamos assim, não dá para discutir geração de trabalho e renda com pessoas com fome. Então, gente, a gente vai ter que lidar com as questões, voltar nas campanhas do Betinho de superação da fome e da miséria. Né? Nós vamos ter que resgatar questão de direitos, né? Aí, nessa questão da segurança alimentar. E, por fim, professor, um pouco dessa fala mais geral, e depois eu já vou emendar sobre os próximos passos, e aí a gente abre um pouco aí para a gente, faz um fechamento, abrindo um pouco para todos falarem, abrir um pouco a palavra, só para dizer, colocar que nós, do Instituto Redes, e também aí os parceiros, né, dessa rede que a gente já está construindo, né, o nosso projeto é de construção de redes. A gente também está à disposição para ser parceiro e fazer aí uma rede também com o núcleo de vocês lá da PUC, tá? Só queria... Essa história a gente vem rondando faz tempo. Isso mesmo. Espero que a gente consiga fazer essa parceria aí com o núcleo, tá bom? Mas agradeço demais. E porque eu já vou passar na sequência dos próximos passos, gente, eu acho que em cima dos dados que foram apresentados, das falas dos nossos parceiros e também aí da fala do professor, o que nós queremos os próximos passos? A gente vai continuar com o projeto, né? É um projeto curto, mas a gente quer lançar aí os fundamentos. Aí eu vou pedir para o Serginho colocar um pouco, 2 minutinhos só, aí do que nós pretendemos das próximas atividades. A gente conta muito com vocês, aí com os formadores, aí as mestras e doutoras que estão participando aqui, mas todos os parceiros dos territórios. Nosso projeto também trabalha na perspectiva do desenvolvimento local, né? Então, é por isso que os parceiros nos territórios são fundamentais. Você consegue colocar, Sérgio? Quer que eu... já foi aqui. Agradeço. Então, nas próximas atividades, nós temos 3 grandes eixos. A ideia, nós vamos desenvolver ciclos de formações e capacitações, mutirões de formalização e articulação e organização de redes de cooperação. Vamos lá. No ciclo de formações e capacitações, no projeto nós colocamos, e um pouco já sondando, essa ideia de quem não tem ainda algo, empreendimento que gere renda, ou quem já tem, mas a ideia de constituir o empreendimento, né? Então, desenvolvimento de produtos, planos de negócio básico, né? Respondendo até o que saiu na pesquisa já. Isso a gente já tinha previsto um pouco essas demandas. A ideia de cuidar do empreendimento, né? A ideia de gestão administrativa e financeira, e a ideia de expandir o empreendimento, né? Negócio de impacto social, comércio eletrônico e mídias sociais. Só para, de antemão, já anunciar o grupo, um dos parceiros que está aqui acompanhando, e aí ele aparece aqui, é o Bruno Videira, ele está aqui, ele vai ser uma das pessoas que a gente já conversou previamente e se colocou à disposição para nos ajudar nesse ciclo de formações e capacitações. É um cara que vem da economia solidária, só que ele entende bastante de empreendimento, entende bastante de desenvolvimento de produtos também. Então, é um parceiro que vem agregar com um olhar diferente e com um olhar técnico também. Então, o ciclo de formações, e aí para desenvolver nos territórios. Então, por isso que eu já falo para os parceiros que nós vamos ter que contar bastante com vocês aí nesse sentido também, na abertura de espaços e também na indicação, porque nós queremos trabalhar com essas pessoas que estão sendo mapeadas, né? Vamos lá,
a outra ação é a ideia de mutirões de formalização, ou seja, essa ideia de quem já trabalha por conta própria tem que garantir um mínimo de seguridade social, né? Então, a ideia de atender, de orientar e de formalizar naquilo que a gente já teve uma conquista na legislação, de garantir um mínimo de seguridade social, né? E depois nós vamos mandar para vocês, nós já desenvolvemos um material, né? Não vou nem apresentar por conta do tempo, a gente não passar muito do tempo, mas assim, nós vamos mandar um material para vocês sobre essa questão de formalização a partir do MEI. Ou seja, a gente já colocou, ele é ansioso mais que eu, mas põe aí. Esse material, que é a ideia de... volta à primeira parte. Garantir direitos e ampliar possibilidades, né? Então, é isso que é um trabalho de sensibilização, né? E de conhecimento. As pessoas, na verdade, têm uma ideia de formalizar no MEI e o discurso de se tornar empresários, né? O discurso do empreendedor, que na verdade não. A ideia do MEI, ele é um trabalhador por conta própria e queremos que ele tenha garantias mínimas, tá? Vamos caminhando, Serginho. Então, a ideia, nós vamos trabalhar com esse material básico, depois nós vamos disponibilizar para vocês. E, por último, das próximas ações, nós vamos trabalhar com articulação e organização de redes de cooperação. Esse primeiro passo de articular parceiros, né, de articular, e a partir dessa articulação que nós estamos fazendo, né, e esse levantamento, identificar as principais atividades econômicas que se destacam no território. Então, já apareceu. As pessoas se viram com aquilo que é mais simples. Vocês viram que a alimentação aparece mais. Mas nós vamos trabalhar naquilo que também é possível ser desenvolvido, né? Então, às vezes, nós podemos trabalhar com a ideia de desenvolver outras atividades econômicas, né? Então, a ideia de pensar cadeias produtivas solidárias e que possam ser desenvolvidas nos nossos territórios, né? Nos territórios, nas periferias. Também buscar, com isso, criar redes de cooperação entre os empreendimentos, porque os trabalhadores por conta própria e o desempregado têm uma marca única. Eles estão sozinhos, eles se sentem sozinhos e, muitas vezes, nessa luta de sobrevivência, o individualismo acaba reinando. Então, a ideia de cooperação, nós vamos ter que trabalhar, como bem o professor falou, nós temos que trabalhar com essa ideia de crenças e valores. E o valor, construir, as pessoas, nós precisamos resgatar a ideia de cooperação, né? Porque a periferia só sobrevive também porque existe cooperação. Nós fizemos um outro webinar, um companheiro nosso, Fausto, do DIEESE, diretor técnico do DIEESE, eles tem uma pesquisa que mostra, as pessoas, elas compartilham espaços, né? A ideia do puxadinho, o Abrão, que é aí da moradia, sabe disso, né? Quantas famílias moram no mesmo espaço, né? Então, até para conseguir os espaços adequados, a questão também de compartilham renda, famílias que sobrevivem com uma renda de uma pessoa só, às vezes até de aposentados. Então, a ideia de cooperação existe, então transformar isso numa ação social também, de construção, de geração de trabalho e renda e da economia solidária. E com isso, promover encontros, né, promover atividades, e não está aí, mas uma das coisas que nós vamos trabalhar também, que é importante, é promover a rede dos consumidores, né? Não adianta nada a gente trabalhar para o lado da produção, mas a ideia de cooperação também a partir dos consumidores, né? Então, essas são as próximas ações, e que né, quem quer participar da construção dessa rede, né, aí tá o contato, mas eu já queria passar um pouco, abrir a palavra, né, aí a gente tem um teto de horário, mas abrir um pouco a palavra desse momento, eu acho que é importante a gente partilhar um pouco do que a gente viu, ouviu por aqui, e já agradecer aí a presença de todas e todos.
Aí está aberta a palavra e o Serginho devolve a coordenação para você. Obrigado, Aguinaldo Lima. Acho que você foi brilhante no seu tempo, né, para a gente poder ir. Mas acho que um pouco da palavra aberta. Eu lembro que o Bruno mesmo tinha feito alguns comentários aqui, talvez eu não sei se ele está aqui ainda, Bruno, talvez fosse importante, você já tinha feito, você colocou no chat, né, eu só estava tentando resgatar aqui, mas aí eu estou nos dois lados, talvez você pudesse compartilhar com a gente aquilo que você já colocou no chat, tanto da apresentação como das falas, que são pontuais e importantes. Oi, Serginho, Aguinaldo, boa noite a todos e todas. Que legal ver muita gente que eu conheço nessa trajetória, né? Acho que eu trabalhei com Economia Solidária há uns 12 anos, vim do interior de São Paulo, depois fui aqui na Superintendência de São Paulo, extinta DRT, né? Não sei se vocês lembram dessa Delegacia Regional do Trabalho, que virou Superintendência. Trabalhei com o Singer, com o Sanches e com todo mundo que lá na jornada, fui da incubadora da USP também, eu vi alguém do Banco Paulo Freire, na época a gente, num projeto da Senais, que eu estava no Nessol, a gente fez as rodadas dos bancos todos, construindo os 5 bancos aqui da capital, então tem uma história aí com muita gente de luta, né, então é muito interessante rever, estar aqui, né, conversando com vocês, pensando em outros projetos, que é do outro lado, né, então acho que a gente, eu vim da teoria da economia solidária, fui para a política pública e agora estou empreendendo já há uns 6, 7 anos, assim, direto com cachaça, né? Vocês estão olhando aí, Viva Cachaça. Eu acho que eu me somo a vocês aí, esse time, pensando um pouco nessas modalidades, né? A gente acaba tendo uma outra realidade, né? A gente vê que a primeira coisa é pôr a comida na mesa, né? Então, a gente está vendo os índices de desemprego e a pesquisa, parabenizo quem fez a pesquisa, porque isso traz muitos elementos, né? Você olha lá, quase 70% estão em busca de um trabalho, estão em busca de uma outra relação. E se a gente ficar só teorizando a economia solidária como algo que tá ali na academia, então eu sentia muito isso quando eu estava na academia, que ficava muito no campo teórico e às vezes pouco na prática. Queria trazer a economia solidária, o conceito da economia solidária para as pessoas que estavam simplesmente querendo fazer um dia a dia delas, gerar renda, e eu acho que é importante a gente casar essas duas coisas. Tem muita coisa, né? A gente tem um problema muito grande, né? Uberização, a gente vê lá que a questão da alimentação é algo primordial, porque é isso, eu faço hoje uma esfirra, uma coxinha, eu já vendo amanhã, então eu acho que é muito interessante a gente olhar para esses dados, né, olhar para essa narrativa, e assim, eu estava até falando de comunicação, né, as pessoas, ninguém viu pela rede social, mas a pessoa acha que vai ser só lá, Facebook, Instagram, um grupo de WhatsApp, uma lista de transmissão, um Telegram, a pessoa consegue falar com todo mundo da região, consegue atingir essa base, consegue trabalhar algumas informações que às vezes ela não sabe, então assim, são coisas que são importantes, e o professor Odair colocou uma coisa muito interessante, que eu acho que a rede é fundamental, né, quando você olha lá, o que as pessoas fazem, você tem alimentação, você tem alguém do cuidado, você tem segurança, você tem diversas profissões e pessoas que trabalham que podem se potencializar, né, tem desde a costura, a alimentação, então se você junta, né, essas pontas e trabalhar com isso, a gente trabalhou muito tempo na época, no Territórios da Cidadania, não sei quem lembra aqui do Instituto MDA também, de trabalhar a rede, né, de trabalhar o local, de trabalhar os produtores, diretamente com os consumidores. Então, eu estou contente aí de participar dessa discussão, quero depois entender um pouco mais, né, estar dentro aí do projeto, para a gente poder trazer, porque, assim, trabalhar com negócio, né, e aí que você está com o negócio, quando eu falo, eu também me encaixo em vários quesitos lá de empreendedor individual, né, então uma empresa que eu sou o comercial, eu sou a pessoa do marketing, então assim, a gente tem que saber um pouco de tudo. Eu acho que essa experiência também esses anos de empreendimento pode colaborar muito aí com esse empreendimento real, sabe, esse empreendimento pé no chão, empreendimento raiz, que não é, vamos só pensar nisso, aquele empreendimento, o empreendedor, não, eu estou tentando trazer um pouco dessa experiência que eu tive na academia, que hoje está na minha pele, né, a realidade atrás do cliente, tem que buscar cliente, tem que vender para poder sobreviver, e aí acho que eu trago um pouco desse conhecimento aí para a gente poder discutir. Um abraço, estou por aqui. Obrigado, Bruno.
Eu só queria fazer uma provocação para o professor, o Moisés Lucena, não sei se ele ainda está na sala, mas ele colocou, professora daí, vejo a crueldade e os Sim. altos, vejo a crueldade e os altos níveis de desigualdade social, ideológica e política de base, dentro das periferias e ocupações aos que estão à margem da sociedade. A essa escolha, o que comer ou se arriscar em sobreviver? Para eu falar, Serginho? Por favor, ele fez uma provocação ao senhor. Ah, sim. Não, é que esse é o pior dos mundos, né? Ou se ficar o bicho come, se correr o bicho pega. Tá? Então, do ponto de vista sanitário, você tem que fazer o esforço possível, tá? Para evitar ser contaminado. Por quê? Porque aí é quase que escolher a morte, né? Então, essa circunstância. Ao mesmo tempo, se eu não vou batalhar, tá, pela sobrevivência, vou morrer de fome. Tá? Tem, assim, muitos relatos de pessoas que ficam numa circunstância dramática. Tá? Então, você tem que dosar essas duas coisas. Isso exige, assim, uma coragem que a classe média nem pensa. Tá? Tá lá trabalhando remotamente, tá? Tem seus computadores, tem sinal de internet à vontade, tá? Tem lá toda a compreensão possível, né, do empregador. É, e, na outra circunstância, nada disso, nada disso. Foram os primeiros a ser dispensados, ninguém pensou exatamente na segurança, garantia nenhuma, para tirar R$ 300 por mês foi um custo, tá? Uma batalha no Congresso Nacional, nenhuma perspectiva nesse sentido, e uma política federal negacionista. Isso não acontece, ninguém vai adoecer, toma cloroquina, tá? E isso resolve, vai para o mundo, vai trabalhar, tá? Não tenha medo, não, enfim. Tá? E nós aqui com 600 mil mortos nesse país. Tá? Hoje, assim, aparece um novo problema, crianças sem pai e sem mãe. Tá? Morreu o pai, morreu a mãe, a criança ficou órfã. Então, enfim, é muito dramático isso. Tá? E, evidentemente, tem um culpado dessa história. Tá? Esse culpado é o governo federal. Não temos nenhuma maravilha aqui no Estado, né? Mas, ao menos, não se dispôs a seguir essa concepção negacionista. Tá? Mas isso precisava ser planejado. Tá? Ninguém fez teste, não foi testada a população. E, por outro lado, todas as campanhas, que foram as campanhas aí para garantir alimentos, tal, elas foram efêmeras. No primeiro momento veio, mas como perdurou, nós estamos há 1 ano e meio, tá? Acabou. Tá? Então, enfim, mesmo assim, a forma voluntária, né, as alternativas voluntaristas, mesmo essas não funcionaram. Então, é duro. Vocês estão do lado, né, junto com essa realidade. Não há o que falar. Serginho, Obrigado. Oi, Cris. tem gente, acho que tem o pessoal que levantou a mão aí do projeto ao ar livre para falar, José Gonçalves, a Valéria. Valéria, palavra para ti. Boa tarde, boa noite já, né?
eu sei que acho que não vem ao caso o que eu vou dizer agora, mas pegando um pouco da fala do jovem que falou aí para o professor, boa noite, professor, um prazer conhecê-lo, né? Mas eu vou tirando um pouco da fala do professor, porque eu passei isso na pele, né? Que infelizmente vai fazer 2 meses que eu perdi a minha mãe. Não foi de Covid, mas foi de uma situação assim, falando sim do governo federal, que eles são culpados sim, porque assim, não existe só doença de Covid, que existe tratamento na saúde, sim, né? Mas por que que houve? Houve negligência de uma parte que não tinha UTI para um caso que não era Covid, só tinha, parece que só existia Covid no estado do Brasil inteiro. E para outros tipos de doença não existe tratamento, não existe UTI, entendeu? E eu perdi minha mãe justamente porque não tinha UTI. Infelizmente, eu perdi minha mãe porque não tinha UTI para ela. Se tivesse UTI, acho que ainda, não vou dizer que eu ainda estaria com a minha mãe aqui, mas pelo menos ela deveria ter tido um tratamento suficiente, entendeu? Porque, infelizmente, foi uma perca de negligência doméstica, que ela acabou, tinha bronquite asmática, e ela foi mexer com um produto de limpeza e acabou inalando aquele produto de limpeza que foi cloro. Quando foi socorrer, ela já tinha inalado tudo e saiu entubada de uma UPA e foi para uma outra UPA, e lá ela ficou 11 dias e não tinha vaga para uma UTI, sendo que ela poderia ter sido tratada. Só que é aquele negócio, ela é cadastrada no CROSS, entendeu? E o CROSS é como se fosse um relógio, ele vai virando, virando, e se surgir uma vaga, ela vai para aquela vaga. Só que a vaga que surgia, só surgia para vaga de, como é que fala? De Covid. E eu acho isso um absurdo nesse mundo que nós vivemos. Só existe Covid, doença de Covid. Não existe outro tipo de doença, não tem pessoas que têm câncer, não tem pessoas que têm outros tipos de doenças para ter uma separação de UTI. Então, foi isso que também me revoltou muito. Enquanto um tipo de cidadão que se diz ser presidente, que está pensando na população, que infelizmente, desculpem falar, essa população que infelizmente votou para colocar ele lá para melhorar o nosso Brasil, e infelizmente o nosso Brasil piorou, sendo que um presidente que a gente tinha não fazia, nós não passávamos por esses tipos de coisas que nós estamos passando hoje, porque o presidente que a gente tinha, ele pensava muito no ser humano, muito nas pessoas de renda baixa, que éramos nós, ele era muito ser humano. Muitas coisas a gente não passava o que a gente está passando hoje. Obrigado, Valéria. Tá? É só isso. Obrigado. Projeto ao ar livre é você, Lenildo, que está aí? Sou eu, na verdade sou eu sou novo, é um prazer conhecer todos. É a primeira vez que estou participando dessa reunião, para mim foi muito gratificante, tá? Quero dizer que eu trabalho no extremo sul da Zona Sul, sou novo, tá? Trabalhando no trabalho em cidadania, nessa secretaria, já fui de assistência social e do SUS, trabalhei no SUS. Espero que esteja chegando para agregar, tá? Acho que meu celular vai desligar, mas foi um prazer falar com todos. Da próxima vez eu comento, e foi muito interessante ouvir as falas do professor Aldair e do Bruno. Obrigado a todos, boa noite. Obrigado. José Gonçalves, para concluir, você está aí? Boa noite, pessoal. Nós estamos nos organizando aqui na Zona Sul, que já fizemos isso nos anos 80 e tal, os desempregados, para que tenham uma atividade. Essa atividade justamente chama-se horta comunitária, e nós estamos tentando conseguir, já conseguimos umas vezes, os espaços, base da linha de transmissão, só que nós estamos atrás de produtos, e como tem 3 meses para se organizar, para ter algum resultado, como o pessoal, o pescador, conseguiu, Piracema, os 3 meses de salário,
A gente quer lutar justamente para que esse pessoal, dos 3 meses que estão plantando e tal, para poder ter o produto para revenda, para venda, coisa assim, tem uma ajuda de custo. Então, nosso trabalho foi iniciado em 83, quando nós fizemos aquela parada dos desempregados, para o Palácio do Governo, saindo aqui do Lago 3, 10 mil pessoas, acampamos lá na Assembleia Legislativa, estava as frentes de serviço, e algumas pessoas nós colocamos nessa atividade. E essas pessoas que ficaram, já aposentaram como produtor, agricultor, como agricultor e tal, que nós temos aqui no Pocai, em outros lugares, aqui no pé do Sesc, mas muitos abandonaram, agora estão nos procurando. Então, a gente queria um apoio para a gente organizar esse pessoal, porque durante os 3 meses tem uma cesta básica, alguma coisa para comer até eles produzirem. Ok. Obrigado, José. Acho que a gente vai tentar articular, acho que a Mirna aí, depois acho que a gente vai já ter esse contato e a gente vai encaminhando. Só para concluir, então, esse nosso momento. Aline, você tinha levantado, por favor? Olá, gente, tudo bem? Meu nome é Aline Silveira, eu sou da Ecocultural, que é uma ONG que trabalha com cultura e meio ambiente desde 96. E os nossos principais projetos são as feiras de arte e gastronomia de Pirituba e da freguesia do Ó, daqui da região noroeste. A gente também faz palestras, formação e criação de cooperativas de reciclagem. E também atualmente somos gestores de alguns TEIAs, Teia Taipas, Perus e Cachoeirinha, junto com a ADESAMPA. E esse TEIA é um projeto muito bacana, que é justamente um espaço de coworking, né, um trabalho colaborativo, um escritório colaborativo totalmente de graça para a periferia. Então, uma pessoa que tem um empreendimento vai lá, pode utilizar a internet de graça, computador de graça, impressões, e também nós disponibilizamos alguns conteúdos, lives, alguns cursos que, por causa da pandemia, a gente deu uma parada no presencial, né? Mas é basicamente isso. O nosso trabalho é muito parecido com o de vocês, e qualquer coisa, eu gostaria de dizer que estamos à disposição e que realmente nós precisamos fortalecer essa rede. Obrigado, Aline. A estratégia acho que é um pouco essa mesmo, acho que por isso que a gente pediu nas listas previamente que as pessoas pudessem assinar, para que a gente pudesse contatar, e com certeza a gente vai dialogar com vocês, tanto na Noroeste, fundamentalmente, que é onde vocês estão, né, com a DE, não sei o quê, com as teias, na verdade, fundamentalmente com o projeto, eu acho que vai ser importante para a gente. Mas, gente, nós passamos um ticão do nosso horário, e eu queria fundamentalmente agradecer todos aqui que puderam estar conosco. A gente, só para vocês saberem, nós tivemos 71... Oi? A Valéria levantou a mão, pediu... Valéria? Não, desculpa. Ela já tinha falado. Obrigado, Valéria. Acho que só para agradecer a todos aqui que estiveram, para vocês saberem, nós tivemos... Não. Porque a fala mesmo era outra, era para mim falar mesmo do projeto, e no fim acabei entrando na fala do professor. Mas a realidade se impõe, tranquilo. Valéria, e foi justa. Eu acho que é agradecer a todos e todas, né? Mas fundamentalmente aqueles que mais diretamente estiveram conosco, os nossos convidados. Então, a gente está cumprindo uma etapa do projeto Trabalho e Cidadania, que é com essa devolutiva dessa primeira etapa do mapeamento, dessa primeira fase que a gente está tentando dialogar com todos vocês, né? Mas, fundamentalmente, agradecer ao professor Odair desse nosso reencontro com esse povo, professor, mas, fundamentalmente, da gente também poder se aproximar dessa ferramenta importante que é a Pontifícia, através do NUTES, e como é que a gente vai poder firmar uma parceria de se aproximar mais ainda do Instituto e trazer também essa ação do NUTES para o nosso pedaço aqui também. A gente sabe que já tem gente da PUC também na Noroeste, mas a gente tem um interesse pessoal com esse núcleo para a gente poder aproximar aqui. Também agradecer... E pode contar também no lançamento do livro Rede Exatamente. de Cooperação. Pode contar com a gente. Certamente.
Agradecer a todos e todas, a Mirna colocou aí, a todos e todas que puderam participar, que foram motivados pelos articuladores e agentes, né? Tanto da região sul, da leste, da noroeste, né? Acho que isso é importante para a gente poder fortalecer esse nosso encontro, encontrar bastante gente, dar mais, parece que dá um up na gente de poder continuar nessa caminhada e não sei o quê. Eu só queria terminar com uma das principais mudanças que o Aguinaldo provocou a gente, para vocês depois vão ver, né? Cria outra modalidade de trabalho, sem carteira assinada e sem direito trabalhistas e previdenciário. Trabalhador, trabalhadora recebe uma bolsa e um vale transporte. Então, é com isso que a gente vai ter que desafios pela frente disso que foi aprovado hoje previamente com todos. Então, gente, muito obrigado. Serginho. Ô, professora Adair, pode falar. Serginho, Diga. olha só. Foi aprovado. Opa, perdão, professor. Desculpa, Valéria, pode falar. Você primeiro. Tem previsão da próxima reunião? A gente deve estar soltando já o calendário, a gente vai fazer o planejamento agora, logo depois com a avaliação disso, a gente já vai estar disponibilizando já o nosso calendário de atividade de encontros. Ah, valeu. Tá bom? Então, Serginho, de um lado, tira dos trabalhadores aquilo que é a sua sobrevivência, e do outro, no imposto de renda, dá isenção para os empresários. Essa é a lógica. Obrigado, professor. Gente, boa noite. Obrigado. Boa noite. Tchau, gente. Tchau, tchau. Boa Valeu. noite. Tchau, tchau. Boa noite, Boa noite. obrigada. Boa noite, obrigado. Boa noite, gente. Até a próxima. Obrigado. Boa noite e obrigada a todos. Valeu, Obrigada, gente. pessoal. Tchau, tchau. Boa noite. Obrigado. Tchau, tchau. Boa noite, valeu. Tchau, tchau. Boa noite, obrigada a todos. Boa noite. Boa noite, obrigado. Boa noite, obrigada. Boa noite, Cris. Boa noite, gente. Até a próxima. Boa noite, Cris. Tchau, tchau. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.